está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul é desesperador. E alguns setores estão sofrendo bastante, como é o caso da nossa agricultura. E nós temos um levantamento, está aqui no estúdio, o engenheiro agrícola Douglas Corso, que atua junto à Emater aqui em Veranópolis, para nós termos uma noção. A Daniela já anunciou 19 para 20 milhões. Mais cedo nós tínhamos um dado que foi previamente apurado, mas vamos trabalhar um pouquinho mais com essa ideia com o engenheiro agrícola Douglas Corso, ao qual agradecemos pela gravação do programa da Emater, hoje à tarde, e esse bate-papo conosco. Douglas, bom dia. Bom dia, Marco Aurélio, é uma satisfação estar com vocês hoje aqui. Infelizmente, falando de um assunto que nos traz assim, uma certa tristeza, né? Falando de perdas no nosso município, a gente gosta sempre de estar trazendo inovações e novidades, né, para o nosso produtor, mas o clima tem sido implacável nos últimos anos, Marco Aurélio. Você é do solo, né? Você gosta a gente trabalha muito na área de solos aqui em Veranópolis, é um dos nossos caros-chefes, né, na atividade, dentro da profissão também, muito com irrigação, que agora a gente está... Solo, irrigação, Bom, aí agora eu vou te dizer o seguinte, o solo, em boa parte da área agrícola do município, se foi. Exatamente, até no nosso relatório consta aí, a maior perda estrutural hoje, né, no nosso meio rural, é o nosso solo, que é o nosso bem mais importante, né, de termos de produção. É possível quantificar isso? Por que o solo se foi, camada? Nós temos dois fatores importantes aí na relação de solos, né? Áreas que foram totalmente perdidas, toda a camada de solo arável, que é a camada onde a gente consegue fazer a produção de qualquer cultura, foi perdida, né? Onde teve os deslizamentos. Ou seja, tem locais que sobrou só a rocha mesmo, e locais de pomares, principalmente, que foram completamente soterrados. E essas áreas ficaram totalmente irreparáveis, serão perdidas, infelizmente, por alguns produtores. E outra questão de solos, que a gente tem como uma estimativa também, é a questão da lixiviação de nutrientes. O que é a lixiviação, né? O excesso de chuva faz com que a solução do solo, os nutrientes contidos no solo, sejam levados para as camadas mais profundas do solo ou sejam levados para os riachos, córregos, né? Que é a parte de fertilidade. Então, a gente vai ter um problema de fertilidade, sim, em toda a nossa área no município. Com certeza, nós teremos problemas aí, teremos que atuar nesse sentido nas próximas safras. Vamos pegar essa palavra difícil aí e vamos tentar trabalhar um pouquinho mais com ela. Lixiviação. Lixiviação é o termo utilizado para quando... Digamos que são alguns centímetros, aqueles centímetros onde estavam os nutrientes. É uma camada. É uma camada. Foi-se embora. Uma camada foi embora, aí você tem a perda de solo, de partículas, né? Uhum. Mas a lixiviação, propriamente dita, a gente nem está nesse estágio. A gente está falando só dos nutrientes que estão contidos na solução do solo, que é a parte líquida que está sendo arrastada ou para as camadas mais profundas, ou foi levada pela enxurrada junto com a água. Bom, e em alguns casos é possível recuperar. E quanto vai custar essa recuperação para o agricultor para que volte a produzir o quê? E aí eu já entro numa segunda uma segunda questão. O que nós tivemos de mais prejuízo, né? Exatamente. Assim, algumas áreas, com certeza, a gente pode trabalhar isso aí com proteção, começando com plantas de cobertura de solo, né? Análise de solos, vamos ter que trabalhar muito análise para ver como é que está essa fertilidade e repor essa questão de nutrientes e de correções. Provavelmente a gente vai ter que vai vir alguma coisa nesse sentido, eu espero muito que venha, porque todo o estado foi afetado, não só aqui no nosso município. As nossas áreas, obviamente, têm uma perda maior em função do relevo, da declividade, então aqui nós temos o problema de escorrimento superficial, que é maior, né? Ainda que nossos pomares, o produtor que já trabalha com plantas de cobertura, né, já tem uma certa atenuação desses efeitos, mas a quantidade de chuva foi tão grande que não tem estrutura suficiente que suporte toda essa água, né? Praticamente 1.000 milímetros nesse trajeto e 260 milímetros num dia. Então, isso não tem estrutura dimensionada, tipo de solo que sustente isso. As perdas maiores, Marco Aurélio, segunda pergunta, hoje a gente assim, tem a área de citros que foi muito atingida, né? Comunidades. Já tenta isso. Agregar comunidades. Sim, aí, vamos falar aqui São José da Nona, Monte Claro, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Graças, né? Toda aquela região ali no entorno de Monte Claro ali teve uma perda enorme de pomares de citros que foram arrancados, levados, destruídos ou soterrados, né? Ou, principalmente, esse é o nosso segundo plano, que a gente, infelizmente, está prevendo aí que esses valores aí vão aumentar,
porque esses locais, esses pomares remanescentes estão Tu sem diz acesso. dos quase 20 milhões, É, a previsão de perda é maior. infelizmente, sim. Porque esses pomares, a maioria deles estão sem acesso. Então, os produtores estão impossibilitados de fazer qualquer tipo de tratamento fitossanitário. E aí, nós temos um clima implacável em relação a doenças. Então, nós provavelmente teremos problemas logo ali na frente, porque eles não têm acesso para fazer tratamento. Os pomares estão lá momentaneamente meio que abandonados. E as culturas que estão de ciclo mais precoce, né? As caí, pareci, as laranjas de ciclos mais precoces que estão em período de colheita, o produtor não tem acesso para colher e para comercializar. Então, embora os pomares que não tenham sido atingidos instantaneamente, né, pelo evento, eles vão ter perdas no decorrer do tempo. Então, esse é um segundo momento que a gente vê, né? Assim como a bovinocultura de leite vai começar a ser impactada. Está começando agora e vai ir, porque as pastagens não estão se desenvolvendo, né? Algumas estão perdidas. Então, vai ainda demorar um certo período para a gente apurar. Por isso que esse laudo é um laudo preliminar, que a gente levantou diversas questões e está aí nesse valor em torno de quase 20 milhões no município de Veranópolis. Citros e bovinocultura de leite, o que mais? Teve casos de aviários que se despedaçaram? Não, estruturas... Pocilgas, essas estruturas aí. Não diretamente, mas assim, essas estruturas, aviários, a gente pode citar assim, o produtor tem 3 aviários que está inacessível. Não tem como chegar os animais, não tem como abastecer de ração. Então, eles estão lá, mas não tem como ele produzir. É prejuízo para o produtor. Ele vai ficar parado essa estrutura. Lavouras de milho e de soja que não foram colhidas estão praticamente perdidas, né? O soja, principalmente, quem conseguiu colher, conseguiu ainda salvar um pouco. Mas agora, praticamente, está tudo germinando dentro na própria vagem, então vai ter um prejuízo irreparável nessas culturas. Que cenário, hein, Douglas? É um cenário que a gente que conviveu esses dias assim direto com o produtor é triste, né? Infelizmente, a gente vê os produtores, a gente tenta... sabemos que vai passar, né? Sabemos que vai ser no momento que a gente conseguir desobstruir esses locais e que a gente também consiga acessar esses locais, porque a gente está fazendo isso de uma forma indireta, porque não tem acesso a essas áreas, né, as mais atingidas. A gente espera que, com o restabelecimento da energia elétrica, da água, né, o produtor apresente esse espírito guerreiro que nossos agricultores têm e que a gente consiga aí dar a volta por cima, e a gente está com todo o apoio que a gente consegue fornecer para eles nesse momento, está disponível, né? Toda a nossa estrutura de matéria, a gente está a campo diariamente para tentar ajudá-los. Certamente serão tempos, meses, talvez anos de muito trabalho e de muito estudo para recuperar esse solo e destinar, né, energia para esses agricultores que foram duramente atingidos. Isso aí, é o que a gente anseia e é o que a gente espera aí que a gente vá dar a volta por cima, como sempre. Obrigado, Douglas, e bom trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço, a gente está disponível sempre. Douglas Corso, engenheiro agrícola da Emater aqui de Veranópolis, é um laudo preliminar, quase 19 milhões, né? Em torno disso aí, quase 20 milhões, 19 milhões e 700, uma coisa assim. Mas vem mais por aí. Infelizmente. Intervalo, depois tem mais temática.